Imagine um tempo em que a Terra estava repleta de violência e corrupção. Um mundo em que o coração humano estava tão distante de Deus que ele decidiu recomeçar. Este é o cenário inicial da história de Noé e da Arca, um episódio repleto de lições que transcendem o tempo. Arca de Noé, uma história de obediência e esperança. Noé vivia em uma época marcada pela desobediência e pela maldade. A Bíblia nos conta, em Gênesis 6, que Deus viu que a maldade da humanidade havia se tornado insuportável e que todos os pensamentos do seu coração eram somente maus continuamente. Em contraste com a corrupção generalizada, Noé era um homem justo, íntegro em sua geração e que andava com Deus. Era ele o escolhido para cumprir uma missão incrível e desafiadora: o chamado divino e a construção da arca. Deus revelou a Noé seu plano de destruir toda a vida sobre a terra por meio de um dilúvio. Contudo, em sua graça, Deus decidiu salvar Noé, sua família e um remanescente da criação. Para isso, ordenou que ele construísse uma grande embarcação, a arca. Construa uma arca de madeira de cipreste com divisões dentro e passe betume por dentro e por fora para vedá-la. Gênesis 6,14. Deus deu a Noé instruções detalhadas. As medidas exatas da arca, sua estrutura com 3 andares e a divisão interna. A obediência de Noé foi total. Ele dedicou décadas à construção, mesmo enfrentando a descrença e o escárnio de seus contemporâneos. Construir a arca não foi uma tarefa fácil. Imagine um enorme navio com dimensões equivalentes a 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, construído em uma época em que não existiam os recursos modernos. Noé precisou reunir materiais, contar com a ajuda de sua família e persistir mesmo diante da pressão social e da exaustão física. Enquanto trabalhava, Noé também era pregador da justiça, alertando o povo sobre o julgamento iminente. Porém, seus avisos caíram em ouvidos surdos. A humanidade, endurecida em seu coração, rejeitou a mensagem e persistiu em seus maus caminhos, desprezando tanto o aviso quanto a esperança de redenção. Os animais e o início do dilúvio. Com a arca concluída, Deus instruiu Noé a reunir os animais. Foi uma cena impressionante. De todas as espécies existentes, vieram um casal de cada, além de 7 pares dos animais puros, aqueles que seriam usados para sacrifício e consumo após o dilúvio. Este evento não foi obra de Noé, mas um testemunho do poder de Deus. Sob seu comando, os animais obedeceram e se dirigiram à arca. Imagine a organização necessária para acomodar todos os animais em um espaço limitado. Além disso, Noé precisou armazenar uma grande quantidade de alimento para sustentar sua família e os animais durante o tempo que permaneceriam na arca. Quando todos estavam seguros na arca, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, Deus mesmo fechou a porta. Este gesto simboliza a proteção divina. A partir daquele momento, a arca tornou-se um refúgio em meio ao caos. Então, as comportas do céu se abriram e a chuva caiu ininterruptamente por 40 dias e 40 noites. A terra também liberou suas fontes subterrâneas. As águas se elevaram a ponto de cobrir montanhas. Nada escapou. A flora e a fauna foram devastadas, e somente os que estavam dentro da arca sobreviveram. O período na arca. Imagine o desafio de viver confinado em um barco por mais de 1 ano. Para Noé e sua família, não se tratava apenas de sobrevivência, mas de manter a esperança. Eles cuidavam dos animais, limpavam os compartimentos e aguardavam pacientemente o fim do dilúvio. Era uma rotina desgastante, mas guiada pela confiança em Deus. Durante 150 dias, as águas predominaram sobre a terra, antes de começar a baixar gradualmente. Noé enviou primeiro um corvo, que não retornou. Em seguida, soltou uma pomba.
Na primeira tentativa, ela voltou, pois ainda havia água por toda parte. Na segunda, retornou com um ramo de oliveira no bico, um símbolo claro de que a terra começava a dar sinais de vida. Finalmente, na terceira vez, a pomba não retornou, indicando que encontraram lugar para pousar. A saída da arca e a nova aliança. Depois de 1 ano e 10 dias desde que entraram na arca, Deus ordenou que saíssem. A emoção de pisar em terra firme novamente deve ter sido indescritível. Contudo, Noé não permitiu que a ansiedade o levasse a agir precipitadamente. Ele esperou pela instrução de Deus antes de tomar qualquer iniciativa. A primeira ação de Noé foi construir um altar ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios com alguns dos animais puros, como agradecimento por sua graça e fidelidade. Este ato de adoração agradou a Deus, que fez uma promissão. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Gênesis 8:21. Como sinal desta nova aliança, Deus colocou o arco-íris nos céus. Este belo fenômeno tornou-se um lembrete eterno de sua promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris é um símbolo de esperança e da fidelidade de Deus para com toda a criação. Lições que ecoam através dos tempos. A história de Noé nos ensina várias verdades importantes. Primeiro, ressalta a gravidade do pecado e suas consequências devastadoras. Deus é justo e santo e não tolera a maldade indefinidamente. Contudo, também aprendemos sobre sua graça. Ele ofereceu um caminho de salvação para Noé e sua família, mostrando que sua misericórdia está sempre presente para aqueles que se voltam para ele. Noé é um exemplo extraordinário de fé, obediência e perseverança. Ele confiou em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia contrário. Sua vida nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos situações incompreensíveis ou somos alvos de zombaria por nossa fé. Também aprendemos sobre a soberania de Deus. Desde os detalhes da construção da arca até a organização dos animais, sua mão guiou cada aspecto. Este mesmo Deus soberano ainda age em nossas vidas hoje. Finalmente, a arca de Noé aponta para uma mensagem ainda maior. Assim como a arca foi o instrumento de salvação no dilúvio, Jesus Cristo é o caminho para a salvação eterna. Assim como Noé confiou na promessa de Deus, somos chamados a confiar em Cristo para recebermos a vida eterna. Reflexão final. A história de Noé e da arca não é apenas um registro do passado, mas uma lembrança viva do plano redentor de Deus para a humanidade. Ela nos desafia a viver em obediência, a confiar na fidelidade de Deus e a compartilhar esta esperança com outros. Que possamos, como Noé, encontrar graça aos olhos do Senhor e ser luz em um mundo que tanto precisa de redenção.